Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu tenho comigo o professor José Crisóstomo de Souza, da Federal da Bahia. Ele tem uma produção já bastante vasta, né? São décadas de estudo em filosofia. Ele fez o doutorado na Unicamp, sobre Marx e Stirner, já faz alguns anos. Depois, eu tenho percebido que as publicações do professor Crisóstomo vão muito no sentido de pensar a filosofia feita no Brasil, né? Ou filosofia do Brasil, ou no Brasil, até vou perguntar para ele como ele pensa isso, né? Mas, enfim, a produção nossa, as relações que se estabelecem entre as diversas produções, o Brasil é um campo muito disperso, né? Faltam unidades, tem vários problemas, mas também vários avanços, e aí é isso que eu queria perguntar para o professor nessa conversa. Mas antes de perguntar sobre esse assunto específico, né, vou pedir se ele puder falar um pouco da sua trajetória, né, para o pessoal, pensando que o canal é assistido por gente do Brasil todo, então talvez haja quem ainda não o conheça, né? Eu peço, então, por favor, professor, para fazer uma síntese aí da sua trajetória, né? Quiser contar um pouco também, desde quando começou na filosofia, assim, o que mudou, como você percebe, né, etapas aí que você atravessou, né, que foram muitas. Agradecendo muito a sua presença aqui, estou muito contente de conversar com você hoje. E então é isso, boa tarde, né, para você, bom dia aqui, boa noite, dependendo do horário que o pessoal for assistir, né? E passo a palavra para você, então, agradecendo a presença. Obrigado, Caio. Parabéns aí por essa iniciativa de ouvir os nossos filósofos e pô-los na telinha aí para acesso geral, se explicando, se apresentando, pensando, mostrando a que vieram, a que viemos. Me congratulo muito com esse importante trabalho que você está fazendo, porque é uma coisa que uma comunidade de filosofia não pode deixar de fazer, é se pensar a si mesma. Filósofo pode qualquer outra profissão ser dispensado, mas nós temos que dizer por que estamos fazendo, o que estamos fazendo, que papel temos, não é como uma ciência consolidada, um saber institucionalizado, um hábito social, uma tarefa ingente e desafiadora que está sempre incerta de seu perfil, de sua configuração, de seus compromissos e inquieta com relação a isso, né? Isso é a filosofia. Eu sou professor titular de filosofia na UFBA, né? Eu sou mineiro de nascimento, baiano de adoção há muito tempo. Eu fiz uma graduação na filosofia, terminei em 1970, viu? Lá se vão muitos anos. Quando eu fiz a graduação, a gente podia fazer o curso de filosofia, era o curso mais tradicional que pudesse haver, com professores vindo da área de direito, professores ex-padres, professores vindo da área de igreja, você estudava os manuais de introdução, as histórias da filosofia, você não tinha essa ideia de ir ao texto, de fazer um trabalho mais especializado, de escrever uma monografia, né? Então, é esse passado que foi meio que cancelado, superado por um novo projeto que foi o da USP, que é o do estudo estrutural, interno, analítico, da obra do autor canônico, né? Eu me apoiei, então, eu posso até mencionar que eu não me considero um acadêmico exatamente típico. Venho ali de uma extração social um pouco menos costumeira, um pouco menos padrão, me bati muito trabalhando em tudo quanto foi coisa, em tudo quanto foi área. Me deparei com a ditadura ali, ainda adolescente, e com boa parte da minha geração, principalmente aquela universitária, escolarizada, mas achei que tinha um compromisso indispensável aí de reagir depois do AI-5, principalmente, né, o fechamento, aquilo ali era como se eu dissesse assim, chega, é demais. E aí me dediquei a uma atividade política e sempre trabalhando, porque eu não tinha muito como viver só de militância, ganhando a vida, né? Porque isso a gente teve que fazer desde pequeno. E aí enfrentar a ditadura e fazer trabalho, digamos, de publicista, né? Trabalho de intelectual,
trabalho de luta ideológica, de discutir o modelo econômico, denunciar o estado de exceção, teorizar sobre isso, ter uma vida que era mais ou menos tolerada, essa oposição democrática, né? E uma oposição popular que a gente fazia, que é um trabalho um pouco menos tranquilo, que era o de fazer a organização de bases populares, Brasil afora. Enquanto a ditadura não se acabou, eu que sempre achei que minha vocação não tinha nada a ver com política, mas com filosofia. Tinha alguma coisa a ver, mas era mais filosofia mesmo. Enquanto a ditadura não acabou, não me permiti voltar para investir como eu achava que era preciso investir na filosofia. Então, depois de 70, quando eu me formei, eu só voltei para a universidade em 78, a convite dos meus professores, mas logo fui cassado, e aí cassação ainda foi maneiro, sinal de que eu fui hábil o suficiente para não ser pego pelo que eu fazia de mais clandestino e arriscado, e sobrevivi naturalmente, porque já era 78 quando eu fui cassado, já havia um começo de abertura, e depois que passou, a ditadura finalmente foi abolida, eu fui fazer um doutorado na Unicamp. Eu me considero cria, então, da USP e Unicamp, desse modelo, com muita honra. Fui aluno da lista quase toda dos clássicos ali, dos Founding Fathers aí desse período dos anos 70, 80. Entre a Unicamp e a USP, que eram muito entrelaçadas, eu fiz esse trabalho, e como eu vinha do Nordeste e tinha escrito aqui militante político, eles me obrigaram a estudar muito. Eles puseram sobre mim todos os olhos de desconfiança, e como a gente responde na mesma altura, eu, que fui lá fazer o mestrado, fui dispensado de fazer o mestrado. Eu comecei a fazer uma tese que adquiriu logo a estatura de uma tese de doutorado. Eu não fiz monografia de graduação, não fiz monografia de mestrado, fiz monografia de doutorado, e a minha própria defesa foi a primeira defesa que eu assisti, primeira defesa de pós-graduação que eu assisti. Mas aí já era perto dos anos 90. Mas, enfim, eu fui lá para fazer um trabalho que me mandassem, respeitar o paradigma que me era oferecido, mas sempre com a ideia de escapar daquela filosofia, o conceito de não sei o quê em não sei quem, que é o padrão aí. E terminei driblando isso. Eu digo, olha, eu vou pegar uma interlocução histórica da filosofia relevante, que é a do movimento jovem hegeliano. E fiz sobre um debate, um confronto, porque para mim o pensamento filosófico tem vida no seu movimento e não na sua forma sistemática fechada, mas a forma sistemática é resposta a problemas, em princípio, do tempo, do seu tempo, é uma interlocução tácita com adversários e concorrentes, e aí o pensamento se esclarece. É uma fórmula até que eu ofereço, uma hermenêutica que eu ofereço alternativa ao do modelo do filósofo canônico adorado, e os comentadores aqui para você simplesmente competir com eles no máximo, ou se alimentar deles e pela 10.000.000ª vez dizer uma coisinha, esperando que os alemães, os europeus e os americanos, que fizeram esse trabalho há muito mais tempo e com muito mais recursos, não tenham feito exatamente a mesma coisa, mais e melhor. E se orgulhando, se descobre que fez alguma coisinha um pouco diferente. Eu considero isso pouco. Meus alunos, meus orientandos não fazem isso. Meus alunos, meus orientandos procuram fazer filosofia contemporânea, filosofia temática, voltada para questões, e quando eles pegam um autor, que é necessário começar por autores também, se inteirar de uma elaboração superior dessas questões, você pega ele e seus críticos, você não pega ele e seus comentadores, você pega os seus comentadores, como todo mundo que lê um filósofo, você lê com cuidado e pode iluminar a sua leitura com outros que já leram antes, mas isso não é fazer filosofia, não tem nada a ver com fazer filosofia, isso é fazer história da filosofia, é fazer exegese de filósofo canônico, é fazer filosofia de comentário, que é a coisa que mais parece com a escolástica, que também não é uma tradição desprezível, mas não é a que responde ao nosso tempo, fazer filosofia com perfil escolástico. Aliás, a filosofia escolástica não era também só o Magister Dicti.
ela enfrentava questões, respondia a problemas e tinha práticas de desafio até e competição argumentativas sobre uma questão. Então, é uma tendência respeitável como outra qualquer, histórica, mas existe na filosofia da modernidade para cá uma certa contraposição entre filosofia moderna e filosofia escolástica. Se você lê Marx, se você lê Hegel, né, eles usam escolástico no sentido pejorativo, que é sempre uma caricatura, mas é sempre também o que cabe para, por negação, propor uma filosofia mais deliberada e conscientemente histórica, voltada para uma certa inserção no tempo, no contexto e, se possível, a resposta ao mundo, a resposta prática ao mundo, né? Então, esse é um pouco a minha... Aí eu peguei os hegelianos, isso aí já... Você me atalhe, se for o caso. Aí, já entrando um pouquinho no que eu fiz, estudei, peguei a esquerda hegeliana, eu diria que antes de Habermas, no discurso filosófico da modernidade, dizia que nós éramos todos contemporâneos dos jovens hegelianos. Eu disse isso, e antes da teoria crítica, eu estou aqui na Alemanha para debater essa teoria crítica. Na verdade, eu vim aqui criticar a teoria crítica, desafiar o pessoal, testar o tipo de crítica que eu tenho de Marx, a teoria crítica, aqui na casa deles. Então, a teoria crítica hoje, ela diz que ela é o prolongamento do movimento de esquerda hegeliana. O que eles também não são, eles não conhecem a esquerda hegeliana melhor, vão até Karl Löwit, de Hegel a Nietzsche, aquele negócio lá, o que é muito pouco. De um modo geral, a gente ouve falar da esquerda hegeliana através de Marx e toma o que Marx diz de cada um, Feuerbach, Stirner e Bauer, por palavra do Evangelho. Você não toma um filósofo por palavra do Evangelho, muito menos quando ele está falando de outro. Um filósofo é muito suspeito quando ele fala do seu concorrente, porque normalmente caricatura o outro filósofo, caricatura naturalmente, porque ele não é comentador, ele é filósofo, então ele vai medir o filósofo não com os pressupostos dele mesmo, mas com os seus pressupostos, que é isso que é fazer filosofia, viu? Quando pegar um filósofo, enfia aí o que você puder em cima dele. Se você lê ele internamente, ele está sempre certo. Se você dá a ele o que ele pede, ele está sempre certo. Todo filósofo é perfeito, é filósofo, é canônico, vai para a coleção dos pensadores, porque não é menino escrever uma obra coerente, consequente, se justificando, definindo os outros nos termos que lhe convém, e aí você monta um... É isso mesmo? Então, você precisa ter esse espírito de que a filosofia vive desse movimento de crítica e abordar os filósofos achando alguma coisa sobre eles, sim, achando os filósofos, achando. Agora, o problema do achismo, que é um problema contra o qual o modelo Spiano se rebelou, se contrapôs, você não pode achar sem elaboração. Ele acha isso, mas eu acho que não, eu acho isso. Isso não é filosofia, mas a filosofia é um achismo elaborado, cuidadoso, justificado e também construtivo, poético, né? Porque ninguém faz filosofia e desenvolve uma certa visão simplesmente desenvolvendo um raciocínio lógico mais acurado, mas definindo uma metodologia, cada filósofo tem um método, e elaborando um conjunto de conceitos, né? Que é a verdadeira tarefa da filosofia, é examinar, passar no crivo, passar conceitos num crivo, inclusive os próprios, né? Examinar e elaborar e produzir conceitos e argumentos. Conceitos e argumentos é de que vive a filosofia. E da produção de paradigmas, ou seja, modos de compreensão alternativo das coisas. Bom, aí então eu peguei o hegelianismo, eu queria ser contemporâneo, eu disse, bom, agora o Habermas está estudando esses caras que eu também estudo, eu vou pegar na mão do Habermas, que é outro filósofo que eu recomendo, porque é um filósofo eminentemente ecumênico, ele formula a sua posição em interlocução com um grande número de outros filósofos, inclusive transitando e quebrando a barreira continentais e analíticos, é isso? Analíticos e anglo-saxões e alemães, franceses também. Então, eu digo, olha, o Habermas leu mais ou menos o que eu li e eu vou tomá-lo como termo de discussão, de referência, para fazer também eu próprio esse trânsito, sair do século XIX, chegar no século XX e depois no século XXI. Mas eu fiz isso com a ajuda dos pós-marxistas, dos neomarxistas, dos
do Habermas, da Escola de Frankfurt, mas também com a ajuda dos pragmatistas, né? Eu vi... O Habermas, aliás, é esse cara que reconstruiu, ele não reconstruiu só o marxismo, reconstruiu a teoria crítica. E reconstruiu de um jeito que eu não acho melhor, mas reconstruiu. Não se pode mais ficar falando de Adorno e Habermas e Horkheimer como se Habermas não tivesse existido, que é outra coisa que vocês precisam entender em filosofia. Um filósofo contraria o outro. A filosofia se desenvolve, os debates progridem. Não é cada filósofo é uma primadona num pedestal envolto numa redoma de vidro. Eles estão ali sendo criticados. A crítica que Hegel faz da moral, do caráter abstrato da moral kantiana, que não é jogar Kant fora, é uma crítica que você tem em conta. Não é que Kant falou, Habermas falou, Kant continua do jeito que está, né? Há um desenvolvimento. Não, há um desenvolvimento, um único paradigma, como se dá periodicamente na ciência, da qual a gente... Você se referiu a um movimento no Brasil, falou brevemente, né, de vamos chamar de paradigma, não sei se o termo é o melhor, uspiano, né, e seria esse o comentário. Eu queria saber se você identificaria exceções a isso. Se você falou de retomar a tradição, falar dos antecessores, né? Tem filósofos no Brasil que você gostaria de se referir, falar, não, esse daqui fez filosofia, quais seriam, né? Você teria algo a dizer sobre isso também? Eu me lembro, eu tenho um filme, O Carteiro e o Poeta, que é sobre Pablo Neruda, é uma ficção, mas com base em fatos, e é um personagem que contracena com o Pablo Neruda, ele usa um poema de Pablo Neruda para cantar uma moça porque ele estava apaixonado. E o Pablo Neruda diz, você pegou um poema que é meu. Ele disse, o poema é de quem precisa dele. A filosofia é de quem precisa dela. Está aí, up for grabs, é uma expressão americana, né, para inglês. Você está aí para ser pega, por quem precisar, e como um instrumento que é ser usado e ser transformado nesse próprio uso. O Brasil o Brasil nasceu com um carimbo filosófico. Poucos países do mundo podem dizer que se constituíram com base num paradigma filosófico único, filosófico. O Brasil, digamos, é filho da filosofia, em certo sentido, vamos dizer assim, depois eu digo como. E poucos países têm esse paradigma que em Thomas Kuhn é o efeito de um experimento bem-sucedido ou de uma expressão exemplar da elaboração naquele campo, é mais claro nesse país do que qualquer outro, que é um texto chamado Ratio Studiorum. Você, Caio, me desculpe, mas vocês outros que estão me ouvindo, e eu também, somos todos filhos da Ratio Studiorum. Nossos hábitos de pensamento são escolásticos, nós somos filhos de uma formação jesuítica, escolástica, tradicional, somos filhos do Concílio de Trento, desses esforços ali da Península Ibérica de deixar a modernidade fora, ou seja, deixar o protestantismo e deixar o iluminismo fora e absorver algo disso de forma mitigada. Economia com menos estatura, com menos grandeza, mas com seus representantes, seus equivalentes, seus equivalentes, se você quiser, modestos, você não vai deixar de compor música porque tem Beethoven, mas você não vai deixar de ouvir Beethoven e de ouvir Villa-Lobos, e valorizar Villa-Lobos. Então, na filosofia acontece essa mesma coisa. Agora, houve um movimento que eu chamo assim de dialético. Já nas raízes, nós temos dois filósofos ibéricos que deram assim, importância para o Brasil, que a gente merecia estar estudando e não está. Um é Francisco Sanches, que fica ali, é espanhol, é português, é judeu, português, ibérico, não tenha dúvida. Outro é o Matias Aires, que é um filósofo de perfil mais socrático, da filosofia moral, prático-moral, do que eu chamo de filosofia prático-moral. O Francisco Sanches é um anti-escolástico, é um cético até como Porchat gostaria, meio neopirro, ou seja, ele não está querendo apenas dizer que nós não conhecemos verdade alguma, mas nós não conhecemos aquelas verdades mais presunçosas de pretensão metafísica. Então, saber é uma coisa mais de perfil prático, experimental, empírico, e aí nós temos muito que conhecer e podemos muito conhecer. São duas
duas matrizes aí às quais nós poderíamos tranquilamente voltar, sem prejuízo de tomar conhecimento aqui do que se chama fonsequismo, né, do que o Margutti chama fonsequismo, que é o desenvolvimento da escolástica no Brasil. Agora, como o Brasil foi se urbanizando, modernizando, etc., aqui foram entrando outras inquietações, digamos, de origem local, de origem internacional, porque o Brasil, nem na esfera material, nem na esfera espiritual, está fora do mundo. Isso aqui é um polo da modernidade. A modernidade que se fala que é uma coisa europeia, a modernidade é a pororoca do encontro da expansão europeia com a construção de novas sociedades na periferia do mundo ou o embate com as sociedades pré-existentes, normalmente as duas coisas, né? Então, o Brasil está nesse mundo, o Brasil é contemporâneo, e então, aqui, a universidade se criou aqui muito tardiamente, temos que admitir, em comparação com a América Espanhola, perder de vista, mas esse tipo de pensamento, houve um esforço, os ventos da Revolução Francesa, os ventos da Revolução de 48, quando aconteceu a Revolução de 48 na Europa inteira, aconteceu a praieira, lá em Recife, 1848, mesmo jeito, muito parecido. Então, quem tinha intenções políticas, culturais, religiosas, se equipava, se unia dessas elaborações conceituais e as estendia aqui. É bom você conhecer a história do seu país. Se você não quiser conhecer, ele não vai ter história. Se você quiser conhecer, ele vai ter. E se você fizer uso dessa história e a prolongar, ele vai fazer o que eles fazem aqui, que fizeram nos Estados Unidos, que é um país menos subjugado do que o nosso, e depois estarão filosofando como qualquer país do mundo filosofa, que é o que nós estamos chamados a fazer. A filosofia não é só, como a música não é só Beethoven, a filosofia também não é só Hegel, não é só filosofia de sistema. A filosofia é um conjunto de esforços de pensamento, mais até social, um esforço mais social do que individual, e não há por que nós não investiguemos as expressões que isso adquiriu no Brasil. Então, o que eu estou querendo dizer é que, enquanto a escolástica dominava, inclusive na educação, de um modo tão sufocante que, para mexer no país, como é o nome dele, teve que expulsar o Pombal, teve que fechar a educação inteira do Brasil, cara. Então, escolástico, não é? Fechou a educação inteira do Brasil. Fechou a educação inteira do Brasil para recomeçar com um pouco mais de empirismo e iluminismo mitigado para modernizar o Estado, desenvolver as forças produtivas, se quiser adotar as formas de pensamento mais recentes, mais contemporâneas. Mas, enquanto isso se deu, isso não se deu só oficialmente, decretado de baixo para cima, mas também por esforços, né, de movimentos políticos, sociais, de rebeldia contra Portugal, de rebeldia das massas contra a hierarquia social, e também se deu nas faculdades de Direito, como na Escola de Recife, como também em São Paulo. E aí nós temos as expressões de pensamento que eu considero mais ensaísticas. Então, eu considero que há uma dominância escolástica, repetidora, magister dictio, caricaturando, e há um esforço amador. Claro, não tinha universidade, a filosofia então não tinha, mas de gente mais inteligente do que eu, mais inteligente do que os uspianos, mais bons escritores, bons redatores, reflexivos, etc. Então, nós tivemos esses pensadores que nós devemos conhecer e que podemos conhecer. Então, há uma escolástica e há um ensaísmo. Há uma escolástica escolar, né? Escolar, acadêmica, etc. E há um ensaísmo mais amador, digamos assim, embora com um pé na escola de direito e tudo mais. Isso é uma maneira de aplicar aquilo que eu lhe disse, quer dizer, não ficar só numa lista de pensadores, mas construir uma paisagem, um percurso, e nós próprios nos inserirmos como parte do seu desenvolvimento. Ora, quando chega na coisa da USP, eu considero a USP uma recaída escolástica num nível mais alto. Eu sou hegeliano, então a dialética, então você chega a uma antítese do ensaísmo, que tem jeito da tese escolasticismo, que é um escolasticismo agora, porém, plural, de um magister dictis, não de um magister dictis único, mas de vários. Essa é a minha metáfora. Eu escrevi um texto, Filosofia como Coisa Civil, que eu proponho que a filosofia deve ser uma coisa civil e traço esse desenvolvimento, essa tensão, e me filio do lado que eu considero do desenvolvimento da filosofia como coisa civil. Então, a USP, para mim, é
uma retomada da atitude escolástica em filosofia, mas como não é mais medieval, é moderna, mas moderna em termos, moderna, relutantemente moderna, multiplicou a figura do Magister Dixit, que não é pouca aquisição. Então, você tem o que eu chamo a coleção dos pensadores. A filosofia é a coleção dos pensadores. Tem nada, você não é filósofo, você só faz comentar, mas você não comenta só Aristóteles, você comenta. Olha, não é um lucro, não é, Caio, um avanço considerável, é um avanço do pluralismo, que é uma marca da modernidade. Você sai de um monismo autoral para um pluralismo autoral, mas ainda com a mesma atitude de comentário. E aí também nós temos um texto, que não é Horácio Studiorum, que é um texto tempo lógico, tempo histórico, na análise dos sistemas filosóficos, na interpretação dos sistemas filosóficos. Então, temos essa peculiaridade cuniana de termos tido dois grandes paradigmas bem delineados a partir de dois textos muito bem individuáveis e localizados. Então, isso, para mim, é que me formou com muito orgulho. Posso depois falar quem foi minha banca examinadora, quem foram os professores porque eu cursei, mas é isso um pouco. Aí eu acho que é tempo, vamos dizer assim, de uma certa síntese, que é o que está aí para a geração do Caio, de vocês, da maioria que vai estar me ouvindo provavelmente. Agora nós vamos fazer uma síntese. Nem a escolástica, nem o ensaísmo amador, mas, finalmente, com uma competência analítica e profissional, disciplinar mais aguda, reinstaurar a atividade de elaboração filosófica própria, mas já municiada por esses recursos técnicos que o ensaísmo não tinha. Então, nós estamos chegando a uma síntese, estamos chegando a uma nova era. Tudo, até dialeticamente, né? Mudança de quantidade, mudança de qualidade. A comunidade filosófica brasileira é uma das maiores do mundo a essa altura, que tem. E nós temos que mostrar serviço. E esse modelo de que eu falo, ele vai ali dos anos 30, depois dos anos 50, 60, e décadas depois, com um número vasto de programas de pós-graduação país afora, que é, de fato, uma coisa admirável, respeitável, valiosa, cara, custosa também, etc., que deve mostrar muito serviço. Nós estamos prontos para dar um outro salto, que é esse de produzir filosofia efetivamente, e produzir agora de forma mais técnica, com mais rigor, de forma mais rica, mais elaborada do que puderam fazer Tobias Barreto, pôde fazer Silvio Romero, que, entretanto, não são de se jogar fora, não são de se jogar fora. Eu poderia dizer melhor do que fez o Izebe, que fez um grande esforço de pensamento filosófico enraizado no país, que tem o Álvaro Vieira Pinto como seu principal expoente, mas também tem Guerreiro Ramos. Filosofia não é uma coisa que precisa ser sempre considerada como uma coisa tão pura. A filosofia se mistura com a literatura, se mistura com a teoria social. Então, nesse ensaísmo geral que floresceu no Brasil depois, com teorias de interpretação do Brasil, que são, na verdade, discursos filosóficos da modernidade, na sua peculiaridade brasileira, que Habermas devia conhecer, que Habermas, que analisou o discurso filosófico da modernidade, deveria conhecer os discursos filosóficos de outras modernidades. Isso, aliás, os franceses, o Vincent de Combe se queixa, diz, olha, Habermas, você quer fazer uma coisa mais aberta, mas, cara, é só a Alemanha, cara, você bota logo o Hegel no centro, eles todos, olha, nós não vamos fazer filosofia tupiniquim nacionalista. Quem faz filosofia tupiniquim nacionalista são eles, que, como tem uma tradição forte, se fecham nela. Uma tradição particularmente rica, autossuficiente, se fecham nela. Isso é o que fazem. Eu estou aqui vendo os alemães fazerem filosofia, cara. Difícil quererem ser mexidos de fora para dentro. É difícil. Quem faz isso é país periférico. Nós estamos destinados a ser mais universais, mais cosmopolitas do que eles, que, na verdade, são tupiniquins, inteiramente chauvinistas. Então, a conversão nacional da filosofia, a busca de referências nacionais para o pensamento brasileiro, vai tornar o pensamento brasileiro não fechado, vai tornar ele mais internacional. Porque nós vamos conhecer o deles e o nosso. Eles só conhecem o deles. Entendeu? Então, há uma história de pensamento brasileiro com a qual você pode querer se reconciliar. E eu tenho certeza que o momento uspiano, nessa dialética tese, antítese e síntese, é relevantíssimo para
que se chegue a esse desenvolvimento. Então, se venha mais para cá agora, mas não como um retorno a uma ingenuidade, um amadorismo, de certa forma, pobre, mas que responde, que a filosofia tem que responder ao seu tempo e contexto. Ela não é um saber repetidor de livros, né? Se nós fôssemos ter aí o fim do mundo, ou os livros fossem desaparecidos, é justo que cada um memorizasse um filósofo, mas nós não estamos ainda nesse pé. Nós fazemos filosofia para responder às questões do tempo e lemos história da filosofia porque é uma tradição na qual você encontra bases para lançar-se à frente. Então, o pensamento brasileiro está destinado a ser mais cosmopolita. E o movimento de internacionalização da filosofia brasileira tem que ser esse movimento de nacionalização, as duas coisas. Então, se quisermos voltar ao que eu chamo as formas de espírito, literárias, ensaísticas, etc., por que você tem que ficar citando? Você, se prestar atenção, você cita muito filósofo europeu que não tem essa estatura toda também, que é mais jornalista, como Tocqueville, ou que escreveu um ensaio que eu considero tosco, como é o de La Boétie, que com 27 anos escreveu um negocinho, todo mundo está repetindo, porque intelectual gosta dessa ideia de servidão voluntária, né? E é bacana, porque quando o povo não concorda com a gente pode acusar ele de servidão voluntária. Então, o pensamento faz teste de filosofia sobre Sade, cara. Imagine, Sade é uma obscenidade no sentido menor do termo. E você não pode fazer filosofia sobre alguém que escreveu muito melhor do que Sade no Brasil, cara. É realmente a coisa do colonialismo, da mente colonial, né, cara? Você pode fazer filosofia totalmente voltada para a poesia, né? Elaborar a relação filosofia e poesia, mas não pode escolher como poeta um poeta nosso. Mas já se faz isso, é claro, né? Se conversa a fazer isso. Bom, por favor. Crisóstomo, eu queria só fazer um comentário aqui. Você falou da geração da USP, né? Eu fiquei pensando aqui, você se referiu ao Porchat, por exemplo, né? Eu queria perguntar se você não acha que essa recaída não teria acontecido numa espécie de inércia de gerações posteriores à primeira geração, porque não só o Porchat, mas, por exemplo, Paulo Arantes. O Paulo Arantes é alguém que faz uma crítica já ao departamento, né? O Bento já escreve com um estilo já muito próprio, né? Do relações entre autores, que às vezes esses próprios autores não imaginavam. Por exemplo, Wittgenstein e Deleuze, né? Só para citar um exemplo. O Gianotti, ele tinha pretensões de construir um sistema lógico do mundo, partindo de Stuart Mill, passando pelo Marx, chegando ao segundo Wittgenstein, né? O Michel Lovic estudou lá também. A própria Marilena tem uma apropriação do Spinoza toda própria para entender a questão teológico-política no Brasil. Como é que você vê essa geração, esses expoentes, né? E aí, dali para frente, teve o golpe também, né? E aí tem essa tese de que eles tiveram de se entrincheirar na leitura estrutural para fingir que não estava acontecendo nada e que depois, quando veio a abertura, que teria ocorrido essa inércia. Você não acha que poderia ser pensado nesses termos também? Bom, eu me lembro que o Gianotti ele dizia que ele não era marxista, que ele era marxólogo. Essa é uma posição prudente para quem estuda Marx sobre a ditadura. Só que pode pegar o vício também e você ficar com uma pegada intelectualista de Marx como um filósofo clássico, como um novo Aristóteles, como uma coisa dessa. Mas não creio que o Gianotti se tenha atido a isso. Mas, sim, houve isso, né? A nossa maneira de fazer filosofia encaixou bem na conjuntura asséptica de que o pensamento poderia se apresentar como mais asséptico, e foi essa figura de asepsia que ele adotou nessa leitura interna do filósofo, em que você estuda todos eles sem julgá-los, sem elaborar a partir deles, e com certa isenção, e técnica, e rigor. Essas coisas assim sempre pacificam o olhar da censura e da repressão, que você está fazendo um trabalho puro, analítico, desligado de contexto. Então, acho que nosso modo de fazer filosofia é meio que filho da ditadura, é um pouco meio filho da ditadura, mas é filho também de uma vontade paulista de romper,
de ser primeiro mundo rapidamente, de fazer filosofia como os filósofos, como se faz fora do Brasil. Na verdade, essas coisas sempre têm um destino trágico, um certo karma. Você, quanto mais quer ser como o rei, mais realista até do que o rei, mais você é apenas você mesmo. Então, o goldschmidtismo virou uma espécie de jabuticaba. Não tem goldschmidtismo exacerbado como teve aqui no resto do mundo. Ninguém nem lembra de que é Goldschmidt, Guerrudo. Teve um certo peso ali na França, mas fora da França não teve peso quase nenhum, até na periferia do mundo, em países como México e Portugal, não tiveram nem de longe o mesmo peso, nos Estados Unidos não teve peso nenhum. Então, e também não venham dizer que os melhores leituras de comentadores, que se tornaram eles próprios comentadores canônicos, são de gente que trabalhou com esse perfil, esse método. Não, leitura cuidadosa de filósofo não precisa de Goldschmidt para você ser obrigado a ler um filósofo cuidadosamente e o melhor possível. Então, com mais rigor possível. Isso você tem mundo afora. Os helenistas, os medievalistas não leram Goldschmidt para poder fazer esse trabalho ocupado. E os Schuller, os scholars, né, de alemães, etc., que têm que dar conta desses filósofos de forma mais mastigada, dedicando 30 anos de sua vida a isso, não necessariamente precisam de Goldschmidt. Isso aí não é o sinônimo de seriedade, às vezes até pode não ser sério. Então, agora, então foi um movimento, né? Foi um movimento, mas eu disse também essa vontade paulista, o pensamento até político, PT, PSDB, tem esse negócio de começo zero, né? De romper com a esquerda tradicional, romper como se tudo tivesse começado agora. Eu estou aqui com um sintoma de bateria fraca. É no celular, eu tenho que ligar o celular no. Desculpe, eu estou aqui com o notebook na minha frente, e aí o notebook está conectado, mas não o celular. Pronto. Agora aqui vai. Desculpem, viu? Mas isso me levou a me perder um pouco. No Rio de Janeiro sempre foi mais brasileiro do que São Paulo, né? Tinha uma revista Civilização Brasileira, tinha Tempos Modernos, era lá, né? Espírito, tinha versões de empreendimentos editoriais europeus no Brasil, nacionais, nacionalizados, e aí você tinha um acúmulo, o ISEB você teve, e aí o pessoal fez questão de romper com tudo isso. Falou português, não presta. Está escrito em português, é porcaria. Eu quero dizer a vocês, quando eu fiz a minha tese de doutorado, eu estava lá, e eu sou também meio implicante. Eu trabalhei uma bibliografia em 6 línguas. Façam as contas aí e vocês vão descobrir quais são, que são as línguas ocidentais dominantes. Eu tinha conhecimento bom de umas, de outro um conhecimento instrumental, mais elementar, mas se pegar nesses textos que eu fui publicando depois sobre hegelianismo, eles são muito rigorosos, eu acho que eles são muito bem fundados, eu tomei conhecimento de tudo que havia para ler. Eu fiz um livro sobre o debate Roth e Habermas, de novo, eu gosto de trabalhar os debates, porque o pensamento aí se move e eu meto a minha cunha. Fiz uma apresentação que mereceu um comentário de capa, de contracapa do Porchat, é uma pessoa que eu amo, estimo, cuja memória eu respeito, eu admiro, e presto aqui as minhas homenagens a ele, o trabalho que ele fez, até por ser uma pessoa de grande bonomia, uma pessoa generosa, amorosa, afetuosa, digna, honesta, professorzão, etc. Então, feito esse parêntese, eu cito ali, no artigo de 20 páginas, eu faço 100 citações, boto 100 referências, 100 e tantas referências, se for o caso. Eu agora não estou querendo escrever mais assim, estou querendo escrever de forma muito mais autônoma, ensaística, e um teste para isso é você dizer as coisas sem citar. Você já tem aquilo tudo na cabeça, já mastigou, já entrou no sangue, agora você vai botar o que é que sai para quem já leu esse negócio todo e, de preferência, já esqueceu uma parte, né? Então, mas o que eu quero dizer é que eu acho que essa preocupação de levar as coisas a sério a gente deve manter da USP e é fundamental.
Agora, tudo também é ganho e perda, viu, cara? Ganho e perda. Nós viajávamos para o exterior e chegávamos lá e dizíamos, eles não leram os filósofos com cuidado da gente, principalmente os americanos. Mas é porque, às vezes, o cara não está afim de ler os filósofos com cuidado da gente, está afim de abrir a boca e falar. Então, ele está pegando os filósofos sem muita preocupação de ele tá repetindo eles ao grão, com fidelidade bíblica. Não, ele não está tomando como Bíblia, não precisa. Então, às vezes, enfim, um orgulhozinho assim, meio de otário. Entendeu? Nós que somos só comentadores, claro que fazíamos comentários que alguns filósofos que levavam a perceber falhas de leitura em alguns filósofos. Mas se você quiser perceber falhas de leitura, por exemplo, se você for ler o que Marx disse sobre Feuerbach, e se você tiver lido Feuerbach, o que não vai faltar é falha de leitura em Marx, na leitura que ele faz de Feuerbach. Se você ler Marx falando sobre Hegel, também é leitura de gênio, né? Mas é a leitura de gênio que atropela o que é que Hegel efetivamente diz. Não diz o que Hegel efetivamente diz. Então, filosofia de comentário é um modelo assim, no qual você pode se comprazer, mas que ele se exaure dentro de certos limites. Agora, repare, aí o Paulo Arantes escreveu aquele livro magnífico, ele escreve muito bem, aqueles parágrafos enormes, ele é um cara dialético, ele vai e vem, vai muito astuto, vai e vem, põe, tira, bola, é divino você ler aquilo, como o Fio da Meada, um outro livro de entrevista por um conjunto de solícitos estudantes à volta dele, também é um livro interessante, mas eu diria assim, mesmo tendo isso com uma grande admiração por isso e um reconhecimento enorme, cadê não só dele, como daqueles mais próximos, que alguns dos quais eu procurei muito também para diálogo e tudo. Cadê a ousadia? Cadê? O que foi que deu? No caso do Porchat, eu acho que ele também ensaiou aquela coisa da filosofia e a visão comum do mundo, mas depois retrocedeu para um bem fundado, histórico e textualmente bem fundado, leitura de Sexto Empírico. Ao mesmo tempo, com flerte com a filosofia analítica do seu tempo como contraparte contemporânea desse mesmo movimento epistemológico, de cético epistemológico analítico, né, de exame das nossas asserções, etc., que é o perfil mais anglo-saxão. Então, virou uma coisa assim, de um lado, meio filosofia analítica mesmo, e de outro, exegese de Sexto Empírico, quando eu acho que o Porchat era capaz de elaborar, de fato, aquela visão da filosofia, a visão comum do mundo, o homem comum, da qual ficaram traços nos esforços de pensamento dele. Mas eu falo assim com muita honestidade e com modéstia, mas também sem querer deixar de me pôr aqui claramente como penso sobre essas coisas. Não porque queira ter a última palavra sobre qualquer coisa dessas ou que esteja impondo um juízo de valor que não reconheça a superioridade, a estatura, o talento desses meus colegas valorosos, né? O Bento, sim, um ensaísta mais original, né? Mas eu tenho essa ideia, de fato, de que filosofia é a filosofia contemporânea, filosofia dos nossos dias. Por exemplo, com relação à professora Marilena, que é uma sumidade, eu gostava mais dela quando ela tentou fazer uma filosofia democrática, estava mais próxima do Claude Lefort, escreveu o Discurso Competente, fez uma crítica do discurso competente, escreveu sobre democracia, mas depois virou uma estudiosa excelsa, excelente, com um grupo também respeitabilíssimo de Spinoza, que é um filósofo magnífico, mas a minha desconfiança metodológica é que, de fato, você não pode se valer de um tão diretamente de um filósofo de outro tempo para iluminar o nosso, sem mediar isso por uma apropriação, que são as apropriações contemporâneas de Spinoza, os nietzschianos, neo-nietzschianos,
O Spinoza tem... Mas aí vem essa coisa, eu acho que nós estamos ainda presos à ideia da filosofia de comentário, né? Então, a gente não spinosiza, não hegelianiza, não aristoteliza, não vira neo, pós, vira comentador e aí faz um esforço para jogar um pouco da genialidade desses pensadores sobre o nosso tempo. Mas eu sou um filósofo de inclinações mais historicistas, um pequeniníssimo filósofo de inclinações mais historicistas. O pensamento tem história, tem contexto, e isso não significa que não tenha validade e utilidade para esse contexto, mas não significa que você possa pegá-lo como se não tivesse separado de nós por um longo e distinto tempo e peculiar e distinto contexto. Eu faço filosofia política, quer dizer, eu preciso saber do capitalismo tardio, eu preciso saber dos resultados da globalização para a constituição e o comportamento dos Estados nacionais e tudo. A ética também se tornou muito mais inquietante diante de certos dilemas que são exclusivos do nosso tempo. Conhecemos fenômenos que os outros não puderam conhecer, fascismo, nazismo, Segunda Guerra Mundial, ameaça atômica, essas coisas que nós estamos vendo aí, imprevisíveis, que nós estamos vendo de momento, são passando por uma forma de espírito aí, sofrendo um parto que é um colapso de muito do que a gente tinha como certo, em termos de progresso e desenvolvimento, tínhamos como certo e como expectativa. Não é um fenômeno só brasileiro. Não adianta também ficar aí, aproveitar para ficar no vira-lativo, né? Aqui não tem lugar do mundo, esse eleitorado, ignorante. Nada, é um fenômeno universal aí, assim como o nazismo se deu no país mais culto do mundo, se você quiser, e é uma tremenda estupidez, você precisa ser muito burro para ter adotado aquele negócio lá, cara, e ficar saudando aquele apoplético, suspendendo o braço. Então, isso é a matéria-prima da política, são seres humanos na história e no contexto que lhes corresponde. Muito bom, professor. Estou adorando a conversa, eu poderia abusar de você aqui por mais horas e horas, mas eu queria fazer só mais uma última pergunta, que eu sei que é bem complexa, mas a gente ficou um pouco restrito a São Paulo, falou um pouquinho do Rio, né? Eu queria pensar também, já que a gente está falando desse tema do Brasil, né? Referências como, por exemplo, no Sul a gente teve uma vinda direta, né, de certos professores, como da Alemanha, por exemplo, que fundaram alguns departamentos, Rio Grande do Sul, né? E no Nordeste, você falou do Tobias Barreto, Farias Brito também poderia ser mencionado, o pensamento católico vinculado à igreja e às escolas de direito, né? E, quer dizer, o Brasil tem várias, no Pará, o Benedito Nunes, o Carlos Alberto Nunes traduziu o Platão inteiro. Quer dizer, tem várias outras questões aí que a gente deveria também ter trazido, não deu tempo, né? Mas, enfim, só para você falar um pouco como você pensa também esse registro de circulação de um país continental com uma diversidade grande também, pensando... Esse é um país diverso, moderno, de forma muito peculiar, né? Vastíssimo, unificado e diferenciado de uma maneira também em que a unidade prevalece sobre uma diversidade criadora considerável. Eu acho que é um país menor do que nós merecemos e sem sombra de dúvida, tem um terreno suficiente para satisfazer as pretensões de usar o pensamento de qualquer pessoa, um desafio, uma provocação, uma demanda. Eu já fiquei algum tempo fora do Brasil, quer dizer, fiz esses pós-doutorados aí em centros universitários importantes, em um deles eu fiquei até 2 anos fora, porque eu fiz o meu doutorado aqui sem um sanduíche, então pude fazer o meu primeiro pós-doutorado prolongado. Eu me sinto muito mais relevante no Brasil, né, cara? Eu sou maior e melhor filósofo. Eu não iria para um país arrumado e já feito de jeito nenhum. Mas eu tenho essa cara, né, cara? As minhas raízes são aqui, eu não posso fazer de conta que sou. Não tenho essa sensação de extraterritorialidade que se abate entre colegas, tanto de direita como de esquerda, que isso não é o país para mim, eu estou aqui no país errado, meu Deus, que horror. Que negócio de meu Deus, que horror. Não tem, né?
Então, nós temos isso aí. Agora, às vezes a posição periférica tem certa validade. Eu coloquei pistas com relação a isso, né? Que nós podemos ser mais cosmopolitas do que os pensadores metropolitanos e mais inovadores, porque não estamos, o cérebro dos vivos não estão esmagados pelos cérebros dos mortos, como nesses países que têm uma tradição pesadíssima. Assim também no nível nacional, você terminou vendo fora de São Paulo, aparecer gente com mais autonomia de pensamento, com perfil mais interessante, como é o caso do Benedito Nunes, por exemplo, e fazendo filosofia de um modo, leu Heidegger, tudo, claro, e prestou conta ali com uma maneira mais produtiva, escreveu textos sobre Oswald, por exemplo, que alguns de nós, eu tenho orientando, fazendo trabalho sobre o modernismo brasileiro, que é uma florescência de pensamento, vamos dizer, particularmente relevante, de debate também literário, filosófico, artístico, estético, político, que um filósofo brasileiro deve conhecer, cara. Você conhece a República de Weimar, mas não conhece a República Velha, não conhece a Revolução de 30. Isso aí é uma estupidez, uma burrice, uma ignorância, realmente que... Porque se você vai conhecer o dos outros que já se conhece a si mesmo e não vai nunca conhecer a você e não vai levar para lá alguma coisa que ele não conheça. Quer dizer, realmente, isso é uma coisa muito, muito colonizada. Então, o país tem... Agora, eu queria dizer, dialetizando um pouco a sua pergunta, é que eu tratei de elaborar uma proposta. Fiz uma crítica do Marx, ao qual eu atribuo um certo essencialismo e um certo substancialismo forte, que é o que as pessoas às vezes chamam de determinismo, tem um problema normativo complicado e tem uma ambiguidade com relação à teoria, a ideia de teoria até ideia de prática, tem um certo cartesianismo que um filósofo do social, um filósofo social do social poderia ter superado, que é um pouco aquela teoria do reflexo, mesmo que não seja só essa, seja também uma construção hegeliana com categorias dialéticas que reconstituem o ideal, reconstituem o real nas nossas cabeças, mas tem um paradigma sobre vários aspectos, no meu modo de ver, falho. Eu sou um filho da discussão filosófica do nosso tempo, que é essa transformação da filosofia analítica em filosofia neopragmatista, sou filho desse desenvolvimento ocidental também. Eu tenho experiência de marxismo clássico político, que eu acho que é insubstituível. Você não sabe fazer política lendo Derrida e Foucault, você sabe fazer política lendo gente que meteu a mão para transformar o mundo revolucionariamente. Esse pessoal aí não vale nada, cara. Como fórmula política. Dá para fazer movimentos sociais, essas coisas, mas não sabe pensar o político, não sabe enfrentar um fascismo. Isso é outra cultura. Não sabe enfrentar o imperialismo, que é um termo um pouquinho de desuso, mas precisa ser recuperado. Então, com essas coisas todas, eu entendi que a filosofia contemporânea é presa de um paradigma que eu chamo linguocentrismo. Linguocentrismo. A filosofia contemporânea é lingocêntrica, na sua expressão analítica, na sua expressão continental e mesmo na sua expressão anglo-saxônica e pragmatista. É preso um certo lingocentrismo. Derrida, Davidson, Roth, Habermas são presos, Foucault, ao paradigma lingocêntrico. É uma forma de idealismo, dá num certo esquerdismo, um certo anarco-esquerdismo. E no plano epistemológico, dá num relativismo que é o avesso de um dogmatismo. Então, de forma muito dogmática, porque assim apressada, eu quero dizer que, diante desse mapa da filosofia do meu tempo e diante de um mapa do estado de espírito, da etapa, da formação de espírito desse país, que é essa mistura de escolasticismo com esse radicalismo aí dessas novidades, eu entendo que o Brasil tem uma tarefa material pela frente, não é uma tarefa só moral, justiça, distribuição, é uma tarefa de desenvolvimento industrial, até se quiserem. Eu não sou desenvolvimentista do sentido que se fala aí. Mas, então, eu elaborei um paradigma que é uma espécie de crítica do lingocentrismo, que é um ponto de vista pragmático-poético, poético aí de poiesis, produção. Eu acho que Habermas fez uma crítica errada de Marx quando diz a obsolescência do paradigma da produção.
não é a obsolescência do paradigma da produção. Devemos voltar a um paradigma da produção despojado digamos, das deformações que o substancialismo determinista e o essencialismo normativo dessa filosofia da história impôs a um marxismo, né? E então nós podemos formar aí o que eu chamo, e esse ponto de vista eu faço questão que dizer Sinnlich, que é a palavra alemã para sensível, material, embodied, material, etc. Isso também está um pouco na moda, né? Então, esse aporte, essa coisa de materializar e contextualizar e socializar o sujeito que aparece em Descartes com pensamento puro. Então, eu tenho essa posição, eu já desenvolvi ela, já publiquei no México, já publiquei aqui agora, na Alemanha, já publiquei no Brasil, já publiquei na Cognicio. São esforços modestos, mas é o que eu coloco aí, porque eu estava dizendo a você, quem fala aqui no Brasil, o problema não é filosofia brasileira, é fazer filosofia. Se você fizer filosofia, ele vai ser brasileiro. Ou seja, vai ser do seu tempo e vai ecoar o seu contexto, vai reproduzir, vai responder ao seu tempo. Você faz filosofia, ela vai responder ao seu tempo, então vai ser brasileira. Não é porque agora você precisa ler o antropólogo fulano de tal sobre o mito tal, do índio tal, porque nós somos índios e somos também índios, mas somos índios desindianizados, somos europeus deseuropeizados e somos negros desafricanizados, que é uma tirada do Darcy Ribeiro, que é um grande pensador que nós filósofos deveríamos ler. Então, eu tenho um diagnóstico do nosso tempo. Nós temos um modo de pensar escolástico, temos um modo de pensar que padece desses desvios lingocêntricos da metrópole, que são ruins na metrópole, são péssimos no Brasil. Então, eu proponho esse ponto de vista que eu chamo de prático poético material, e tenho elaborado ele, tenho discutido com o presidente da Sociedade de Filosofia Analítica e publicar debates. O cara diz uma coisa, olha, eu acho assim, eu penso assim, eu defendo assim. E aí, outro dia, isso aí é uma merda, isso aí não é, isso precisa ser criado no Brasil. Aí você responde a ele. Então, publicar debates. E a revista Cognicio aceitou publicar coisas desse perfil, que não são comentários cheios de citações, mas são dizer, olha, eu penso assim, eu proponho esse modo de pensar, e depois publicar quem respondeu, dizendo, não é isso, e você responder dizendo, por isso, e se instaurar um debate. Eu tenho esse debate com o Margutti, tenho esse debate com o Valdomiro, a quem me referi, com outros filósofos mais jovens. Recentemente tive uma discussão com o Ralph Bunnell Ingalls, que é um filósofo americano que está na PUC do Rio de Janeiro, e tento discutir aqui com os caras que às vezes querem desviar para manter as posições de poder que tem aqui e mudar de assunto. Então, eu gostaria de arrematar dizendo, olha, é isso, tem aí uma proposta de filosofia. Eu me coloco como, sei lá, um admirador dos esforços do Porchat, de ir além também, e faço a minha própria proposta do que entendo como isso. Participo dessa crítica do Paulo Arantes ao modelo da filosofia dos comentadores, uma crítica irônica, interessante, e participo dessa disposição do Margutti de se pôr em contato com os antecedentes da filosofia brasileira e filosofar a partir disso, tanto quanto de uma inserção no debate internacional, mas uma inserção não passiva. Uma inserção não passiva no contexto internacional. A filosofia é contexto de interlocução, ela existe como contexto de interlocução, como debate, existe como comunidade de filosofia. E isso é o que nós precisamos reproduzir aqui dentro do Brasil. Beleza. Muito obrigado, Crisóstomo. Gostei demais da conversa. E esperamos que volte ao Brasil assim que possível para... Estou sentindo falta. Retomar as atividades da docência e tudo mais. Tá bom. Muito obrigado mais uma vez a você, viu? Bola para frente aí. Tudo de bom. Falou, até mais. Abração. Até então. Pessoal que assistiu aqui também agradeço. E fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas. Abraço.